Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você, né, que está me assistindo. Esse vídeo de hoje eu quero abordar sobre capitalismo e qualidade de vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde a economia está praticamente assim, colapso. Tudo caro, gasolina cara, supermercados, produtos todos aumentaram, o gás de cozinha está caro, enfim, no final a gente vive numa nação capitalista. Mas o que eu acho interessante é um norte para a gente pensar é sobre o capitalismo e qualidade de vida. Não só pelo momento que a gente vive, mas porque isso é uma luta desde o século passado, desde o século XVIII. Houve aquela preocupação, a questão do como vive o menos favorecido. Eu peguei aqui o conceito de capitalismo, assim, um conceito bem simples, que eu achei interessante. Eu botei aqui na tela, né, do notebook. Com esse conceito, a gente vai pensar sobre até onde o capitalismo ele nos dá realmente uma qualidade de vida. O conceito é o seguinte, que o capitalismo, eu vou ler agora, é um sistema econômico que visa ao lucro e à acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Aí aqui o conceito ainda fala que os meios de produção são vários. Podem ser máquinas, terras, né? Falando aí da agricultura, da pecuária, instalações industriais, por exemplo, né? E eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Aí é que entra a questão do verso qualidade de vida. Meio do trabalho, quem? Que há duas classes sociais nesses sistemas. Os capitalistas, que a gente chama de burguesia, né? E os proletários, que são os trabalhadores. E aqui vai falando mais coisas, que os capitalistas são os donos do meio de produção, não só de produção, são os donos da mídia, donos dos bancos, donos das empresas de cartões de crédito, do sistema de saúde privado, faculdades privadas, né? Aqui é latifúndio, como eu falei, agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços. A gente está aqui falando geral, meio de produção, a gente está citando tudo aqui. E eles empregam os trabalhadores e pagam salários. E os proletários, por sua vez, que são os trabalhadores, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho, em troca de uma remuneração. Eu particularmente, eu sou socialista, desde os meus 16 anos de idade. Eu sou socialista, sou marxista. Eu sei que eu tenho o maior respeito para as pessoas que pensam diferente de mim. Eu convivo muito bem com capitalistas, eu tenho muitos amigos capitalistas, eu tenho amigos bolsonaristas, eu tenho amigos de direita, parentes também, vizinhos. Eu vivo, graças a Deus, em harmonia com todos eles, porque eu sei respeitar o diferente, eu sei respeitar o outro. Dentro de mim não há preconceito. E é muito fácil a gente respeitar quem é igual a gente. Quero ver respeitar o diferente, o que pensa diferente. Mas voltando ao assunto, depois desse conceito que eu falei, super simples sobre capitalismo, a pergunta é: que tipo de qualidade de vida ele traz? Eu não estou aqui dizendo que ele não tem as vantagens dele. Tem as vantagens, tem as desvantagens. Assim como o comunismo tem as vantagens e as desvantagens. Mas isso aí eu vou gravar um vídeo separado. Porque é bom, né, gente? A gente vive num país capitalista, então é bom a gente conhecer esse sistema.
Por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de eu ser socialista, se eu pudesse, eu seria a favor da revolução. Eu sempre digo, né? A revolução primeiro acontece aqui dentro da gente. Essa revolução bonita, espiritual, revolução da mente. Mas eu defenderia também uma revolução cultural, nos costumes, uma revolução ambiental, eu sou ambientalista também, uma revolução social. Por quê? Desde que priorize sempre o menos favorecido. Aí, pelo conceito, a gente viu, o capitalismo, ele visa o que? O lucro e o acúmulo de riquezas. Esse é que é o problema. O acúmulo de riquezas para poucos. Que se a gente parar para pensar, que aí é que entra o choque entre capitalismo e qualidade de vida, porque a qualidade de vida vai para poucos. Eu vi uma vez uma reportagem sobre um rapaz, que ele era mais ou menos assim, 5 horas da tarde, e ele estava fazendo exercício no parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. Essa reportagem é justamente sobre qualidade de vida. Ele dizia isso, que para ele hoje ter tempo no fim da tarde para se exercitar, que é algo importante, atividade física, ele precisou abrir mão de um turno de trabalho. Ele trabalhava os 2 turnos, óbvio, ganhava mais, mas ele optou por trabalhar menos, ganhar menos, mas ter mais qualidade de vida. Porque como ele falava, ele saia para o trabalho, o sol ainda ia nascer, saía cedo e voltava à noite. Só chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir. Não tinha, essa era a vida dele. Ele não tinha qualidade de vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse o sistema de vida que o capitalismo quer para o trabalhador. Acúmulo de riquezas tem para o dono da empresa, o dono da indústria, o dono do comércio. Agora, o trabalhador, ele é explorado. Quando eu falo revolução, não é negócio de guerra, nada disso não. É as pessoas que a gente fala tanto aqui no canal, em fazer o mundo melhor. Não tem como fazer o mundo melhor, na minha opinião, óbvio, destruindo a natureza. Por isso que eu sou ambientalista e protetora dos animais, porque cada animal tem uma função importante nesse ecossistema. Inclusive, nós somos animais políticos, de acordo com os filósofos. É por isso que eu defendo também esse sistema que vise o social, porque não tem como você ter qualidade de vida na exploração do trabalhador. Estava pensando outra coisa, eu estava lendo, porque tem uma revista chamada Forbes. Ela mostra os bilionários do mundo. Por exemplo, tem a Forbes da França, mostra os bilionários franceses, de vários países do mundo. Aí eu estava lendo, por curiosidade na internet, na revista Forbes botou o ranking dos bilionários aqui do Brasil. Tinha o dono da Havan, tinha a família, os irmãos Marinhos. Entre os bilionários, o dono da Riachuelo, o dono daquele grupo de plano de saúde, o Apvida. E também tinha, né, claro, pessoas ligadas ao agronegócio. Mas a pergunta é, o trabalhador hoje, ele não tem qualidade de vida? Lembrando desse rapaz que eu citei do Ibirapuera, né? Que passou a ter qualidade de vida, ter tempo para se exercitar, pagou o preço de reduzir a hora de trabalho, mas também reduzir o salário, mas ele não se arrepende. Aí passou uma reportagem ontem falando disso, que tinha alguns médicos citando a importância da atividade física. E tinha citando um senhor, né, que ele tinha um problema ósseo e que a doença dele estava regredindo quando ele passou a fazer musculação. Só que eu estava parando para pensar nisso. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ou até mais. Uma pessoa que sai de manhã, chega de noite,
cansada, pega ônibus. Ela vai ter tempo de fazer atividade física? Ela vai ter tempo de ter uma qualidade de vida, de curtir sua família, seus filhos, de curtir um lazer, por exemplo, gente. Ela vai ser um escravo. Tinha um documentário que eu assisti que criticava justamente essa questão do capitalismo. Porque os escravos, eles eram explorados, né? Não tinha salário, não existia essa relação de assalariado, né? Escravos. Desde os primórdios, os gregos tinham escravos, romanos, aqui com as grandes navegações aqui no continente americano, os escravos africanos, outros países, os escravos eram os nativos, né? Os aborígenes, os índios, enfim. Sempre escravizavam povos ao longo dessa história triste da humanidade. E os escravos tinham o quê? Abrigo, comida. E se você parar para pensar hoje, a gente vive o que é a escravidão moderna. Hoje, o escravo é o assalariado. Ele tem comida cara, que não tem mais. Que antes o senhor dava comida ao escravo. Ele tem que comprar cara, abrigo caro, porque acho que é todo mundo que tem dinheiro para juntar, para comprar sua casa própria. Aluguel caro, aquele salário que não dá para a pessoa sonhar, é sempre contado, todo mundo endividado. Então isso é escravidão e a pessoa não tem qualidade de vida. O funcionário privado e público, estou aqui citando todos. Para mim o justo, para mim o mundo justo seria redução do horário de trabalho e aumento do salário. Por quê? Porque é o trabalhador que dá riqueza ao país. Não é empresário, nem nada, não. É o trabalhador. Ele precisa dessa justiça. O professor, por exemplo, tinha que ganhar um salário de 40 horas, mas trabalhar 20. Isso seria uma revolução no mundo. O trabalhador, por exemplo, trabalhar 4 e ganhar como fosse 8 horas. Para ele viver. Porque quando a pessoa vai se aposentar, já é para morrer. Você fala, mas onde vai tirar dinheiro? Onde vai tirar dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que os patrões, os capitalistas, vamos lembrar que eu falei agora a revista da Forbes, os bilionários. A pergunta é, o dono da Havan, por exemplo, que está na revista Forbes como um dos bilionários, você acha que aumentar o salário de um trabalhador, diminuir a carga horária, ele vai ficar menos bilionário por isso? Ele explorando menos os seus funcionários, ele vai ficar menos bilionário por isso? Ou seja, se ele é bilionário, é porque tem lucro. E demais. Olha a questão da acumulação das riquezas. Só que essas riquezas estão indo para a mão de poucos. Não está indo para a mão da classe trabalhadora, que ela é quem faz a riqueza. Por exemplo, dizem que tem 300 e tantas lojas da Havan aí no Brasil. Pergunta é, se não tiver trabalhador para colocar essas lojas para funcionar, ele vai fazer essas 300, ele vai se dividir em 300 pessoas? Então, é o trabalhador que gera riqueza. Esquece essa história capitalista, que é o empresário. O empresário não faz nada. Trabalhador é que gera riqueza para esse país, tanto a iniciativa privada como o público. Você vê aí, ó, outro dia Bolsonaro deu não sei quantos de emenda parlamentar, bilhões para os políticos. Agora, aumentar o salário do funcionário público não tem. Ou seja, entendeu como tem dinheiro? Tanto na iniciativa pública como na privada. Você tem para ele virar um bilionário da Forbes? Por que não tem para aumentar o dinheiro do trabalhador e reduzir a carga de horário de trabalho para esse trabalhador ter qualidade de vida? Entendeu a contradição do capitalismo com a qualidade de vida? Mesma coisa, o dono da Apvida. Você pega hoje a carga horária de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro. São cargas cruéis. Com essa Covid comprovou isso. Agora, ele está aí bilionário. Agora, se a gente reduzir a carga horária dessas pessoas e aumentar, dobrar o salário, você acha que não teria dinheiro? Claro que teria. Se ele está na revista da Forbes, se ele é bilionário, acha que um trabalhador desse custa um milhão no mês? Claro que não. Para você ver o nível do lucro dessas pessoas. E tudo explorando o consumidor. Essa que é a questão. Além de explorar o trabalhador, o consumidor. Porque você vai comprar, por exemplo, qualquer coisa, no Havan, por exemplo, tudo tá caro. Tem uma parte aqui que fala do capitalismo, né, sobre a concorrência.
né, que ele cita que uma das vantagens é a concorrência. Que concorrência se eles combinam preço? Teve uma vez, há muitos anos atrás, que um posto de gasolina estava vendendo a gasolina barata. Esses 8 anos atrás, a reportagem. E aí foram fazer queixa para um órgão público que disse que ali era concorrência desleal. E ordenou que ele botasse o preço igual dos concorrentes. A pergunta, olha como a gente vive numa Matrix, numa farsa. Ninguém quer abaixar preço nenhum, não. Isso aqui precisa realmente de uma revolução. Então, o consumidor perde, o trabalhador perde. E os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários. Então, por que eu estou dizendo isso, gente? Que nunca vamos ter realmente para a classe trabalhadora qualidade de vida enquanto o capitalismo selvagem tiver em vigor. Não estou aqui falando para a gente romper 100% com o capitalismo, mas com a parte dele, com certeza. Meu pai, ele trabalhou por 35 anos numa empresa de trigo, que fazia farinha de trigo, né? Um moinho. Tinha acesso, né? Questão contábil, que ele trabalhava no setor de informática dessa empresa, e ele falava dos lucros milionários que ela tinha por mês. E quando um funcionário lá fosse pedir aumento, não tinha não. Era uma briga. E o dono milionário. Ou seja, não é porque falta dinheiro não, gente. É porque a gente vive já um sistema viciado em explorar. Hoje a gente vive a escravidão moderna. Por isso que eu sou socialista. Eu vou até gravar um vídeo depois explicando melhor sobre comunismo, socialismo, marxismo, né? Para que as pessoas tenham dúvidas, tirem suas dúvidas. São perfeitos? Claro que não. Mas o que a gente vive também é perfeito? Também não. O mais importante é, como eu falo nesse canal, a gente sempre refletir. Então vamos partir para o vídeo 2, né? Porque esse 1 tá longo demais e não vai dar para a gente concluir. A gente quer falar sobre ainda capitalismo versus qualidade de vida. Então, até o vídeo 2.